Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Cumprimento os meus queridos colegas palestrantes e começo, como eu venho começando minhas palestras sobre o assunto, fazendo um elogio à Receita Federal, em nome da Cláudia, do Gilson, porque a disposição que eles têm de levar, de discutir com a sociedade, né, seja abrir a audiência pública, né, seja no sentido de fazer a consulta pública da IN. A Cláudia acho que deve estar cansada de tanto evento que ela viu. Só essa semana já é o segundo, né, Cláudia, que a gente se encontra aqui sobre o mesmo tema. É um elogio que precisa ser utilizado como exemplo aí para as próximas normas. É muito legal ter essa oportunidade de discutir com a Receita Federal sobre esses temas. E esse tema em especial, ele é muito caro para mim, porque ele foi objeto da minha pesquisa de pós-doutorado, né? Entre 2021 e 2023, eu fiz a pesquisa na USP sob a supervisão do professor Schwerer, exatamente nesse tema, e também coordenei um grupo de pesquisas do IBDT sobre esse tema. Nesse grupo de pesquisa, inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar para o Leidson e também para o Daniel Loria o meu resultado de pesquisa, e o resultado de pesquisa é um dos aspectos que eu coloco lá, que eu dizia que adotar CSL seria um caminho mais interessante, mais fácil em comparação com o imposto de renda. Não estou querendo pegar o elogio da Ana para mim não, viu, Ana? Mas a pesquisa estava publicada lá, que eu dizia que o caminho das pedras estava na CSL, no 195, parágrafo 9º, que eu achava que era um caminho mais suave para a adoção no Brasil. Então, dito isso, esse tema é um tema muito sensível para mim e para o Brasil, né? No fundo, a gente está alinhando o Brasil, pelo menos em dois aspectos que são super importantes, né? A gente está sinalizando para a OCDE que a gente vai participar desse movimento e coordenado, né? Eu acho que esse tipo de coordenação é importante, porque não adianta fazer uma coordenação e ficar de fora de um tratamento para as multinacionais, sendo que nós temos, a apresentação da Cláudia é muito clara, né? No sentido, a gente tem multinacionais importantes e uma arrecadação para ser pensada. E um segundo aspecto que a gente está caminhando cada vez mais, isso já havia sido sinalizado na lei de subvenção, que o Brasil tem uma tendência de revisitar o seu gasto tributário, né? Revisitar como que a gente dá benefício. Então, aqui é mais um passo nesse caminho. Dito isso, feitos os elogios, vamos para as críticas, né? Acho que, primeiro ponto, né, se tem aumento ou não de carga tributária no Brasil. Eu discordo um pouquinho da Cláudia, concordo do ponto de vista majoritário, né? O número dela ali, 92% das empresas que estão dentro do escopo já seriam atingidas por regras em outros países. Então quer dizer que 8% não seriam atingidos, para esses a gente tem aumento de carga tributária. A gente tem uma segunda preocupação em relação aos benefícios que deixarão de existir para as empresas que não estão no escopo. Sudan e Sudene, para as empresas nacionais, se esses benefícios forem convertidos em crédito, a mera conversão da isenção em crédito ou a desoneração em crédito, ela gera algum ônus, porque você está diferindo no tempo aquele benefício, né? Então, como você não tem o crédito imediato, você vai ter o crédito daqui a 2 anos, como aconteceu na lei de subvenção, ou até 4 anos para ser qualificado, né? O Model Rules indica que você pode dar o crédito em até 4 anos. Então, só esse gap temporal já é uma perda grande. E aqui fica uma sugestão, Cláudia e Gilson, se a gente diminuísse para 6 meses, já seria uma redução de resistência do mercado muito grande, sabe? Se ficar dentro do mesmo exercício fiscal, tranquilo, porque do ponto de vista de resultado dá no mesmo. O fato de passar para 2 anos, 4 anos, é um impacto enorme, seja de dinheiro no tempo, porque a gente tem uma inflação que os outros países não têm, seja do ponto de vista de resultado mesmo, sabe? Então aqui tem um ponto de atenção. Então, na minha visão, pode sim ser visto como um aumento. Tem outros aspectos que podem ser coletados para identificar que tem aumento. O caso das multinacionais que tem o headquarter aqui no Brasil, né? A UPI no Brasil, quando ela não está numa jurisdição que tem o TPR, ela também, como a gente não vai adotar nesse primeiro momento o IRR, e ela não está numa UTPR, então aqui para ela tem aumento. Aparentemente tem dentro das 9 multinacionais UPIs que nós temos aí, acho que não lembro se esse é o número, mas é bem menor o número, algumas delas estão nessa situação. Então, a pergunta inicial, se tem aumento, eu acho que sim, tem aumento, parcialmente, né? O segundo aspecto que me preocupa, que eu queria destacar aqui, é em relação aos benefícios, né? O artigo 36, que está sendo criticado, foi o artigo que mais recebeu emendas no trâmite aí da medida provisória, e não é à toa, porque me parece que a gente tem
pelo menos duas questões jurídicas sensíveis. Primeiro, o artigo 33 está dando uma autorização, ou seja, uma delegação de competência para o Poder Executivo converter uma isenção em um crédito. Então, aqui eu acho que tem uma tensão em relação ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que exige que as isenções, os benefícios fiscais sejam disciplinados em lei. Aí poderia se dizer que o Supremo vem flexibilizando a legalidade no Brasil, mas aqui a gente poderia também dar um passo além e investigar se o Supremo permite esse tipo de delegação sem critério. Aí a resposta poderia ser, não, tem critério sim, porque é introduzindo critérios de substância. Me parece que isso é insuficiente. Dizer que eu vou converter uma isenção, uma redução em crédito, simplesmente porque eu vou introduzir critérios de substância, não atende um parâmetro de legalidade à luz do artigo 150, parágrafo 6º. Essa é a minha leitura desse dispositivo. O segundo aspecto que me chama a atenção é o fato de que a gente vai ter um adicional de CSL cuja base de cálculo é diferente da própria CSL. Então, você tem dois copinhos diferentes. É um adicional em relação àquilo que é diferente do adicional. Então, uma novidade do ponto de vista... Primeira vez que a gente vai ter isso no Brasil. A gente está acostumado com o adicional de imposto de renda que tem a mesma base, do lucro real. Agora a gente vai ter um adicional com bases diferentes. Que questão jurídica que sai disso? Aqui tem uma questão, porque o artigo 195, parágrafo 4º, quando ele diz que você pode ter uma nova fonte de custeio, né, do ponto de vista das contribuições, você necessariamente teria que respeitar algum parâmetro, né? A Constituição diz, a lei pode instituir outras fontes de custeios, outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, aqui tem um parâmetro que a gente precisa estudar. O que significam outras fontes? A gente, ao definir uma base de cálculo diferente, o adicional tem uma base de cálculo diferente da CSL, a gente está tratando de uma outra fonte, né? Aqui é um risco de a lei ser questionada, enfim, a MP ser questionada, porque aí exigiria uma lei complementar para disciplinar isso, né? O próximo aspecto que eu queria destacar é que já existe uma controvérsia na Bélgica, só mais um minutinho eu termino minha fala aqui, tá? Uma controvérsia na Bélgica em relação à constitucionalidade do Pilar 2, e 4 argumentos me chamam a atenção ali. Acho que alguns não se aplicam aqui, porque ele está sendo questionado lá em relação à regra de UTPR, né, que a gente não adotou. Mas alguns deles poderiam ser questionados, né, porque aqui ele fala, são 4 argumentos que o contribuinte levanta lá, que teria um direito à proteção da propriedade privada, um direito à segurança jurídica, né, certainty, um direito à não discriminação, que eu acho que esse sim pode ter um ponto de contato com o QDMTT brasileiro, e uma exigência de uma justificação para extrapolar a jurisdição, que é o típico problema de UTPR, né? Se tributa algo que não teve origem na jurisdição local. Em relação à não discriminação, a gente pode ter um problema em relação ao QDMTT, porque você está tratando uma empresa, uma multinacional, não, um grupo brasileiro que tem uma receita superior a 750 milhões de euros de uma maneira diferente em relação a um grupo multinacional que tem a mesma receita. Então, a porta de entrada, né, o critério de escopo, ele tem uma discriminação. E isso poderia, sim, influenciar, essa decisão da Bélgica influenciar aqui o nosso debate nacional. Uma última palavrinha, Ana, desculpa só extrapolar, mas só para responder, eu nem tinha notado isso, mas um ponto que a Ana, Cláudia Ottumi, a professora Ana, levantou, que é um pouquinho de discordância. Eu sei que existe um debate sobre isso quando entra em vigor, mas me parece que a Receita Federal acerta em contar a noventena a partir de outubro, contando ali 89 dias para o final do dia, que saiu acho que dia 3 de outubro, porque aquela regrinha que tem na Constituição de que exige que a MP seja convertida no mesmo ano para produzir efeitos, ela só tem aplicação em relação aos impostos. Sei que tem um debate doutrinário sobre isso, mas o texto da Constituição fala que só em relação aos impostos que você teria essa exigência. Então, como a gente está tratando de uma contribuição, mais uma vantagem, voltando para minha fala inicial, de você adotar a contribuição social.
Devolvo a palavra já pedindo desculpa, Ana, por extrapolar um minutinho aqui minha fala. Obrigado.